Boa noite a todos. Sintamo-nos envolvidos pelas energias dos benfeitores amigos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva mais uma vez. Estamos na 4ª edição do Plantão Doutrinário. Nessa série com o tema O Celeste Roteiro, Eu Sou o Caminho e a Verdade e a Vida. Com mini seminários interativos, começamos em 16 de dezembro e vamos até dia 10 de fevereiro de 2014. Na noite de hoje, nós estamos na 3ª etapa do plantão, com o tema Mais de 2000 anos de mensagens libertadoras, a predominância do egoísmo e a bênção da reencarnação, que será ministrado pelos nossos queridos irmãos Aires Nogueira Júnior e André Sandri. Aires nasceu em Fernandópolis, São Paulo, em 16 de agosto de 57. Se vinculou à doutrina espírita no ano de 1984. É tarefeiro desta Sociedade Espírita Amor e Caridade, facilitador e coordenador de seminários e exposições doutrinárias da SEAC, bem como da 10ª União Regional Espírita. Como profissão, é bacharel em Ciências Contábeis e atua como gestor administrativo e industrial. E o nosso querido irmão André Luiz Sandri, natural de Cascavel, 15 de fevereiro de 74. Iniciou seu vínculo com a doutrina espírita em 2004, na Sociedade Espírita Amor e Caridade Atarifeiro, facilitador de grupos de estudos e exposições doutrinárias da 10ª União Regional Espírita. Como profissão, é analista de sistemas na área de informática. Então, convidamos a todos para fazermos a nossa prece de abertura. Agradecendo inicialmente a Deus por nossas vidas, por nossos familiares, por nossos lares. Agradecendo aos benfeitores que nos acompanham, por todo o amparo que nos é destinado em cada instante de nossas vidas. Que Deus, que o Mestre Jesus sejam presenças constantes em nossos dias, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. E que assim, com esta paz, possamos iniciar esta atividade desta noite. Que assim seja. Então convidamos agora nossos irmãos Aires e André. Por favor, fiquem à vontade. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa noite de muita paz a todos. Como já foi adiantado pelo nosso querido Marcelo, estamos dando continuidade ao plantão doutrinário e hoje nós iremos conduzir as reflexões em torno do tema que está aí em destaque na projeção. Mais de 2000 anos de mensagens libertadoras, a predominância do egoísmo e a bênção da reencarnação. Nós conduziremos na primeira parte as reflexões em torno desses mais de 2000 anos de mensagens libertadoras e a predominância do egoísmo. E depois passaremos o bastão na forma de microfone ao nosso querido Aires, que irá nos conduzir na reflexão em torno da bênção da reencarnação. Então, mais de 2000 anos de mensagens libertadoras. Vamos argumentar nesse sentido. A nossa proposta, ela não é efetuar aqui uma catalogação ao longo do tempo dos pensadores, dos filósofos,
dos missionários que influenciaram na perfeição, no aperfeiçoamento moral da humanidade. Mas como nós temos que argumentar no sentido de que as mensagens, que as informações que libertam as consciências, elas sempre nos foram trazidas, nós nunca ficamos sem essa informação, sem esse conhecimento, sem essas mensagens, nós buscamos então na obra Estudos Espíritas, que foi ditado pela benfeitora Joana de Ângeles ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ela fala da moral, essa brilhante síntese que ela faz da evolução da moral ao longo do tempo. Então ela nos diz de Hermes, com as suas asseverações espirituais, a Lao Tse, de Confúcio, com os princípios da família e da sociedade, fundamentando a moral numa filosofia da natureza otimista, a Zoroastro e Maomé, na concepção dualista da vida, de Sócrates, Platão e Aristóteles, com os conceitos políticos, morais e espirituais, as leis apresentadas por Moisés, em Jesus, a moral assume relevante proposição, que modifica a estrutura do pensamento humano e social, abrindo o campo a experiências vigorosas, em que medram as legítimas aspirações humanas, que transitam do poder da força para a força do amor. Então nós vemos ali, no caso de Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio, 3 vezes grande, por volta de 2000 anos antes de Cristo, o próprio Moisés, 1400 anos antes de Cristo, todos eles do Egito. Depois temos os filósofos na China, os pensadores da Grécia, Zoroastro na Pérsia e assim por diante, nos dando uma ideia de que essas mensagens libertadoras, as informações, o conhecimento, ele sempre foi transmitido para nós. E é claro que, pelo fato da evolução se dar de maneira gradual e progressiva, esse conhecimento vai chegando até nós e vai sendo aprofundado na medida que nós temos condições de absorver, de compreender e de assimilar esse conhecimento. Mas por que em Jesus a moral assume relevante proposição? Há uma questão muito conhecida por nós, quando estudamos o Livro dos Espíritos, que é a questão 625, onde Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos respondem Jesus. Mas também é interessante o desdobramento que Allan Kardec faz em seguida, quando ele nos esclarece de que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e aqui nós queremos grifar, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então nós vemos que há uma relação muito forte entre a doutrina de Jesus e a lei do Senhor, ou a lei de Deus, ou as leis naturais, ou ainda as leis divinas. Jesus, não é o que Jesus ensina é uma coisa e a lei de Deus é outra coisa, pelo contrário. Então vejamos que o que Jesus ensinava, a sua doutrina, é a mais pura expressão da lei do Senhor. E lembrando da questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, questionando os imortais, pergunta: que se deve entender por lei natural? E eles nos esclarecem que a lei natural ou as leis naturais são a lei de Deus e que é a única verdadeira para a felicidade do homem, que nos ensina o que nós devemos fazer ou deixar de fazer,
e que nós só somos infelizes quando delas nós nos afastamos, ou por via reversa, nós só somos felizes quando delas nós nos aproximamos, então vejamos que Jesus veio nos explicar sobre essas leis, as leis naturais, as leis de Deus. Evidentemente que Jesus deu um enfoque maior na lei moral, que é a mais importante de todas, que é a lei de amor. Mas Jesus vinha falar então sobre a lei de Deus. A boa nova, a boa notícia que Jesus trazia era a notícia de Deus, do Criador para as criaturas. A boa notícia, a boa nova que Deus nos enviava. E Jesus, os seus ensinamentos, os seus exemplos, todo o seu comportamento, a sua postura, as suas atitudes, a forma dele agir, de pensar, estava num perfeito alinhamento com essas leis naturais, com essa lei de Deus, a ponto dos Espíritos nos dizerem que o Espírito Divino o animava. Ou como o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Não nos dando ideia de que haveria uma fusão entre Deus e Jesus. Pelo contrário, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas ele procedia de tal maneira de conformidade com essas leis, a sua postura, o seu agir, o seu pensar estava de tamanha coerência com essas leis, que é como se ele e Deus fossem um só. Então é nesse sentido que o Espírito Divino animava e que ele próprio falava que Deus e ele eram um só. Mas será que nós não tivemos conhecimento dessas leis divinas, dessas leis naturais, antes de Jesus? É claro que com Jesus ela assume o grau máximo. Jesus divide a história, antes e depois de Jesus. Mas será que antes dele nós não tivemos acesso a essas informações? Vejamos o que falam os Espíritos na questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? E os Espíritos nos dizem, já não dissemos que elas estão escritas em toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então, na medida que nós começamos a perguntar sobre as coisas, a indagar, a questionar os porquês, a observar, a raciocinar, nós começaríamos, a partir daquele momento, a ter acesso a essas informações, se nós assim o quiséssemos. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, aqueles que foram enviados pelo próprio Jesus. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então as informações, elas sempre nos chegaram. Jesus sempre enviou, antes dele, esses missionários, esses homens de bem que vinham nos esclarecer, nos explicar. Evidentemente que o progresso, como nós já falamos, a evolução se dá de maneira gradual e progressiva. E também porque nós estamos todos inscritos no mais perfeito e no mais sublime programa pedagógico, educacional, com vistas à evolução. Todos nós. No livro A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel nos esclarece de que todos os sistemas solares têm uma comunidade de espíritos puros que são responsáveis pela ordem,
por cumprir os desígnios de Deus, por coordenar, por manter, por comandar aquele sistema solar. Jesus é um desses espíritos puros que faz parte desta comunidade do nosso sistema solar. Ele é o governador espiritual da Terra. Então, tudo o que acontece aqui obedece a uma programação estabelecida pelo nosso governador. Nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, aqueles que tiverem oportunidade podem fazer a leitura de um capítulo muito interessante, onde eles falam do divino escultor. Jesus esculpiu o planeta Terra. Foi ele que planejou e projetou todas as necessidades, todas as condições necessárias à vida aqui no nosso planeta. E com vistas então a esse programa pedagógico, educacional, na medida que nós íamos saindo da barbárie, Jesus ia enviando antes dele esses mensageiros, esses missionários, esses pensadores, a fim de que eles pudessem nos esclarecer. Mas Jesus estava por trás. Daí, no momento certo, Jesus então vem até a Terra para nos esclarecer acerca daquelas coisas que tenham sido adulteradas, dos erros, dos equívocos. Ele vinha então dar um novo entendimento, uma nova compreensão sobre tudo aquilo que aqueles filósofos, pensadores que tinham o antecedido já nos tinham falado. Jesus vem, traz a mensagem insuperável do amor, ele retorna ao mundo espiritual e de lá o próprio Cristo comanda então a continuidade deste programa pedagógico educacional. Então as mensagens, elas nunca nos faltaram. A informação, o conhecimento sempre chegou até nós. Jesus, antes da sua partida de retorno ao mundo espiritual, como está lá no Evangelho de João, nos promete a vinda de outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos lembraria de tudo aquilo que Jesus já nos havia dito e nos ensinaria, nos explicaria muito mais coisas que Jesus não teve tempo nem condições de nos falar, porque nós não tínhamos ainda a maturidade, a compreensão, o entendimento suficiente para absorver. Então vejamos que essas mensagens, elas vão sendo aprofundadas na medida que nós temos condição e capacidade de absorvê-las. Daí, no ano de 1857, se materializa, então, esse Consolador prometido por Jesus através da doutrina dos Espíritos, através da nossa obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos. Mas o Espiritismo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, ele nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o próprio Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do próprio Cristo. Então, em Cristo envia seus mensageiros, depois o Cristo vem, retorna ao mundo espiritual e de lá comanda, através das vozes dos céus, dos espíritos, a chegada, a materialização do Consolador prometido do Espiritismo. Então, ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Na questão 627, uma reflexão muito interessante. Allan Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Como a evolução ela é gradual e progressiva, então os Espíritos nos esclarecem. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo.
Então Jesus falava a seu tempo através de parábolas, né, buscando situações do cotidiano para que as pessoas pudessem compreender a sua mensagem, mas também falou de uma forma, de certa forma, criptografada para que a sua mensagem não fosse adulterada ao longo do tempo, para que ela permanecesse. Mas hoje o Espiritismo pega do ensino moral do Cristo, porque não há outro melhor, porque conforme os Espíritos nos dizem, a doutrina de Jesus era a mais pura expressão da lei do Senhor, só que agora comenta, explica, esclarece. Agora que nós temos uma condição de compreensão e entendimento melhor, então expande esse conhecimento para que nós não possamos ter mais dúvida alguma. Se nós tomarmos, por exemplo, já que é o assunto que nós estamos falando, o assunto das leis naturais, das leis divinas, vejamos que Jesus, a seu tempo, ele deu um enfoque maior na lei de amor, nesta lei moral, porque ela é a mais importante de todas. Mas se nós buscarmos hoje na doutrina dos Espíritos, na nossa obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, nós veremos que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, dedicou toda a terceira parte do Livro dos Espíritos para falar das leis morais. Vejamos que vai da questão 614 à questão 919, quando na última parte ele trata da perfeição moral. São cerca de 305 questões tratando do assunto das leis morais. Fazendo perguntas, dando respostas, nos esclarecendo, explicando sobre esse assunto que é tão importante, das leis morais. Lá os Espíritos nos dizem, todas as leis da natureza são leis divinas. Os sábios estudam as leis da matéria. Os homens de bem estudam e praticam as leis morais. Ou ainda, as leis físicas, que também são leis de Deus, o estudo das leis físicas compete à ciência. E o estudo das leis morais, que dizem respeito às nossas relações para com Deus, para com o nosso próximo, para conosco mesmo, essa deve ser estudada pelos homens de bem. E o que é o homem de bem, senão a nossa meta, o nosso objetivo maior, se tornar um homem de bem. Então, aqueles de nós que queremos nos tornar um homem de bem, deveremos estudar, compreender e praticar essas leis morais. Lá na terceira parte, Allan Kardec aborda 10 leis. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de destruição, de conservação, a lei de sociedade, de liberdade, de igualdade, a lei de progresso, e termina com a lei de justiça, de amor e de caridade, consoante a Jesus nos dizendo que é a lei mais importante, porque ela engloba todas as demais. Então vejamos a sabedoria de Jesus. Ele deu um enfoque maior à lei de amor, porque é a mais importante. A lei de justiça, de amor e de caridade. Não são coisas distintas. Elas estão entrelaçadas, elas estão vinculadas. Para que haja justiça, é preciso do amor. E o amor em ação é a caridade. Então essas questões, elas estão vinculadas numa única lei. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Depois Jesus pega essas leis e nos fala, sobretudo da lei de justiça, de amor e de caridade, da aplicabilidade dessas leis no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas. Em que obra? Na obra chamada o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o desdobramento natural da terceira parte do Livro dos Espíritos. Vejamos o que está escrito no frontispício desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. As explicações das máximas morais do Cristo, de conformidade com o Espiritismo, e as suas aplicações às várias circunstâncias da vida. É o roteiro que Jesus nos trouxe, o Evangelho. Nós aplicarmos a lei de justiça, de amor e de caridade no cotidiano, na nossa vida
de relação. Então vejamos como a doutrina espírita pega do ensino do Cristo, do ensino moral do Cristo, e amplia isso, explicando, comentando, nos esclarecendo. Mas é o próprio Jesus comandando esses espíritos que vêm nos trazer mais informações quando nós já temos condições de compreendê-las. Então nós nunca estivemos desprotegidos, nunca estivemos ausentes de informações, principalmente da nossa realidade espiritual. Porque uma dessas leis que nós comentamos é a lei de progresso. Vejamos o que nos fala Leon Denis no livro Grande Enigma, quando ele comenta sobre a ação de Deus no mundo e na história. A solicitude de Deus manifesta-se nessa majestosa lei do progresso, que preside a evolução dos seres e das coisas, levando-os a um estado sempre mais perfeito. Essa ação se mostra igualmente na história dos povos. Pode-se seguir através dos tempos essa marcha grandiosa, esse impulso da humanidade para o bem, para o melhor. Sem dúvida, há nessas marchas seculares muitos desfalecimentos e recuos, muitas horas tristes e sombrias. Não se deve, porém, esquecer que o homem é livre em suas ações, nosso livre-arbítrio. Seus males são quase sempre a consequência de erros de seus estados de inferioridade. Não é uma escolha providencial que designa os homens destinados a produzir as grandes inovações, os descobrimentos que contribuem para o desenvolvimento da obra civilizadora? Esses descobrimentos se encadeiam, aparecem uns depois dos outros, de maneira metódica, regular, à medida que podem enxertar-se com êxito aos progressos anteriores. Então vejamos, tudo obedece a uma programação que vem lá do mundo espiritual, coordenado por essa comunidade de espíritos puros, que são responsáveis pela evolução e progresso do nosso planeta. Então as coisas vão se encadeando. O progresso seguinte, ele se baseia no progresso anterior. O que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus na história é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Então vejamos, sem sombra de dúvidas, mais de 2000 anos, e muito mais, mas mais de 2000 anos, queremos colocar Jesus como a referência, de mensagens libertadoras. Onde está então a nossa dificuldade em progredir, em avançar, já que as informações nunca nos faltaram? Nos dizem os Espíritos na questão 785 do Livro dos Espíritos que o maior obstáculo ao nosso progresso moral, está no egoísmo e no orgulho. Eles fazem referência ao progresso moral porque eles dizem que o progresso intelectual, ele acontece sempre, de uma maneira ou de outra, o progresso intelectual ocorre. Mas o progresso moral, a perfeição moral, que é a nossa grande meta, ela tem nos seus maiores inimigos o orgulho e o egoísmo. E apesar de nós sabermos com Santo Agostinho, na questão 919, que a chave do progresso individual está no autoconhecimento, como nós queremos fazer uma análise não particular de nós, mas uma análise da humanidade de maneira geral, nós vamos nos reportar à escala espírita, onde Allan Kardec, de maneira brilhante, traz os caracteres gerais da humanidade. Já entrando no assunto, então, a predominância do egoísmo. Nós vamos verificar, quando estudamos a escala espírita, que não é só o egoísmo que ainda predomina nos nossos corações. Tem a questão da ignorância, a questão do orgulho. Mas nós deixamos o egoísmo como representante
desses outros vícios, dessas outras imperfeições. É como se nós quiséssemos massagear o ego do egoísmo. Hoje nós nos daria uma chance para o egoísmo, então colocamos ele ali como o principal, né? A predominância do egoísmo. Então vejamos, a escala espírita, ela é de uma sabedoria tão grande. Quando nós estudamos a escala espírita, não parece no primeiro momento, mas nós conseguimos constatar a sabedoria do codificador. Ele coloca ali as ordens, a terceira, a segunda e a primeira ordem. No caso ali no item 101, a terceira ordem é aquela em qual nós nos encontramos, espíritos imperfeitos. E ele faz questão de ressaltar, quando ele fala da escala espírita, que ele coloca caracteres bem positivados para que nós não consigamos nos enquadrar em duas ordens. Então não tem como me enquadrar na terceira e na segunda ordem, ou na segunda e na primeira. Porque esses caracteres de cada ordem, eles são bem distintos. Dentro de cada ordem, aí há diversas classes. Aí tudo bem, dentro dessas classes nós podemos até pertencer a mais de uma delas. Mas na questão das ordens não tem como nós nos equivocarmos. Então vejamos a terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Só para nós termos uma ideia da segunda ordem, que são os bons espíritos, como não tem como a gente se confundir, a gente até tenta, mas não consegue. É predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Os espíritos que estão nessa ordem são bondosos, benevolentes com os seus semelhantes, não os movem nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, realmente, não tem como a gente se equivocar. Estamos na terceira ordem. E quando a gente faz a leitura da segunda e da terceira ordem, nós vemos também, constatamos, o grande caminho que nós teremos que percorrer para sair da terceira ordem e chegar na segunda ordem. Então, há toda uma evolução que nós teremos que fazer. Todo um caminho a ser percorrido. E nós gostamos de utilizar esta frase magnífica, essa síntese feita pelo Espírito Lázaro, no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da lei de amor, onde ele fala que em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações, quando instruído e sobretudo depurado, tem sentimentos. Então nós vemos que essa escalada, ela não é uma escalada tão simples assim. É simples na proposta, mas complexa na prática, porque exigirá de nós esforços, muita vontade, disciplina, consciência, esclarecimento, muitos esforços. E essa questão eu acho interessante, né? Nós achamos interessante introduzir aqui, questão 793, porque indício se pode reconhecer uma civilização completa. Os Espíritos nos dizem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Essa é a nossa situação hoje. Percorremos a primeira fase da civilização. Já somos esclarecidos, mas ainda há um grande processo, há uma grande caminhada a ser trilhada, que é essa da perfeição moral. Reconheceremos uma verdadeira civilização pelo desenvolvimento moral. Então a perfeição moral é a grande meta. Vejamos que Jesus, desde o momento que Ele esteve conosco, Ele sempre nos deu a direção, o foco, a perfeição moral.
Por que será que Jesus não veio falar sobre a internet, sobre os tablets? Ele podia ter feito uma parábola sobre a internet, sobre os tablets. É porque isso é só um meio para a nossa grande finalidade, para o fim, que é a perfeição moral. Todo esse avanço, toda essa conquista da tecnologia é importantíssima, sem sombra de dúvida, mas são meios, são recursos para nós atingirmos o mais importante, que é a perfeição moral. Nos fala Emmanuel, no livro Fonte Viva, quando ele trata nos dons do Cristo. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta, agora, está situado em nossa vida íntima. Essa batalha contra o orgulho e contra o egoísmo será travada na nossa intimidade. Animalidade versus espiritualidade. Então vejamos, do instinto às sensações, aos sentimentos. Os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Aqui é uma questão importante. Nós cristalizamos, ao longo de muitas existências, ao longo dos milênios, sombras dentro de nós. Então nós veremos que teremos que empreender também um processo, não só de construção, mas de desconstrução. Nós precisaremos, como nos falava o apóstolo Paulo, destruir primeiramente o homem velho, para que o homem novo tenha condições de desabrochar, de surgir, de germinar na nossa intimidade. Então nós teremos que destruir muitas coisas e construir outras coisas. Como o próprio Jesus nos falava, não é possível deitar remendo novo em pano velho. Então nós teremos que desfazer muitas coisas para que nós consigamos nos melhorar no que diz respeito ao aspecto moral. Também estamos nos valendo dessa mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, no livro de Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela fala da perfeição. Ela nos diz que rompendo a pouco e pouco as couraças que lhe obstaculizam alcançar a meta. Então nós, ao longo dos milênios, construímos essas couraças, camadas, que nós teremos que agora destruir para que o homem novo possa surgir na nossa intimidade. Desvestindo-se dos equipamentos grosseiros, que são heranças das experiências iluminativas por cujo trânsito se movimentou, investe os melhores recursos quando alcança o nível de consciência lúcida para fazer brilhar a sua luz. Aqui nós já podemos começar a fazer um link sobre o quanto a doutrina espírita irá nos ajudar nesse processo. Vejamos, alcançar o nível de consciência lúcida. Essa é a proposta da doutrina dos espíritos. Também gostaríamos de trazer para as nossas reflexões nesse sentido, da obra Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, no primeiro texto intitulado Interpretação dos Textos Sagrados, pensamos aqui só duas partes, quando o benfeitor nos fala assim: entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, essa postura de desprezo, de indiferença nossa, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Poderíamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. E nós só temos responsabilidade sobre aquilo que nós sabemos. Então significa que nós sabemos, mas ficamos indiferentes. Desprezamos esse conhecimento valioso. Será que
ignorância que os espíritos se referem é só uma ignorância no sentido de que nós não sabemos, somos ignorantes, ou também seria uma ignorância no sentido de que nós ignoramos essas coisas, permanecemos indiferentes, desprezamos elas por conta dos nossos vícios e das nossas paixões, por não termos a vontade e a força para nós nos desvencilharmos desses vícios e dessas paixões, do egoísmo, do orgulho, essa nossa dificuldade de nós nos livrarmos das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Já que nós estamos falando dos vícios, não poderíamos deixar de trazer aqui essa magnífica questão do Livro dos Espíritos, 913, quando o codificador pergunta aos espíritos venerandos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E eles nos dizem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo deles há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Então, se nós queremos destruir os vícios, temos que ir na raiz de todos eles, que é o egoísmo. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, que é a nossa meta, deve expurgar do seu coração, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então já faz o vínculo com a lei de justiça, amor e caridade. Vejamos, por que isso? Porque para nós conseguirmos exercitar, praticar essa lei de justiça, de amor e de caridade, na sua forma mais excepcional, na sua acepção mais ampla, de maneira mais completa, nós sabemos que não poderá estar no nosso coração nenhum sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, nenhum vício. Porque todo vício, qualquer que seja ele altera o sentimento da caridade. Então, enquanto nós cultivarmos esses vícios no nosso coração, nós não conseguiremos praticar essa caridade, que é o amor e a ação, essa justiça, que é respeitar os direitos dos demais, ou fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, consoante a Jesus, enquanto nós tivermos algum vício no nosso coração. Então, para nós chegarmos a essa perfeição moral, que consiste na prática absoluta da caridade, a caridade desinteressada, nós teremos que lutar contra esses vícios. E o mais radical de todos é o egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Na questão 914, os espíritos querem nos ajudar, Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo? Será que nós conseguiremos? E eles nos dizem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, olha aqui a grande proposta da doutrina espírita, nos esclarecer sobre a nossa realidade espiritual. Falar sobre o mundo espiritual, da nossa origem, e as relações desse mundo espiritual com o mundo corpóreo, a existência do mundo espiritual. Então, na medida que os homens são instruídos acerca das coisas espirituais, da sua realidade espiritual, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas. Mas quem compõe as instituições humanas, se não somos nós os humanos? Então nós temos que começar a reformar, em primeiro lugar, a nós mesmos. E aí assim, quando nós estivermos lá nas instituições humanas, melhores,
mais perfeitos, nós estaremos exercendo grande influência na moralização dessas instituições humanas, que ainda hoje entretêm e excitam o egoísmo, porque nós somos ainda muito egoístas. Isso depende do quê? Da educação. Mas que tipo de educação que os Espíritos se referem? Lá na questão 685, letra A. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vejamos, temos que trabalhar na educação. Os hábitos, teremos que destruir aqueles hábitos maus que nós cristalizamos ao longo dos milênios e edificar e construir novos hábitos, hábitos saudáveis, para que nós possamos fazer então essa transformação. Questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, na medida que o Espiritismo fala que nós somos um espírito imortal, que estamos aqui temporariamente com uma finalidade, com um propósito, que as nossas ações têm consequências, que a vida verdadeira é a vida futura, quando nós encaramos a vida terrena sob o ponto de vista da vida futura, isso causa um impacto gigantesco na moralização dos homens. Então essa é a grande proposta da doutrina dos Espíritos. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Depois, com certeza, o Aires vai nos falar isso sobre a bênção da reencarnação, que desfere um golpe gigantesco contra o nosso egoísmo e contra o nosso orgulho. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele, o Espiritismo, necessariamente combate o egoísmo. E na parte final da questão 917, que a primeira parte é o Espírito Fenelon que comenta, depois Allan Kardec faz alguns comentários que nós trouxemos aí. Ele nos diz assim: não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, porque essa nós conhecemos bem, né? Manejar as inteligências. Conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Vejam que Allan Kardec não despreza o conhecimento da ciência, mas as ciências por vezes só vê a matéria. Não tem uma visão holística do ser integral, mas a ciência do infinito tem essa visão do ser integral, do espírito. Então está nesse processo de educação que nós deveremos empreender. A educação de nós mesmos, dos nossos hábitos. A educação dos nossos filhos, porque eles são responsabilidades nossas. Para que nós possamos lançar nessa sociedade indivíduos mais bem equilibrados,
indivíduos com uma perfeição moral mais elevada, para que possa ser promovida então essa mudança na sociedade. E através do nosso exemplo, somente através dele, bem influenciar aqueles que convivem conosco. Através da nossa mudança de comportamento, de postura, que nós possamos ser bons exemplos para aqueles que convivem conosco, através de outra lei natural, que é a lei de sociedade. Então, esse progresso exige de nós reeducação, destruir os maus hábitos e edificar os bons. Como nos fala o benfeitor Emmanuel, elevar o nosso padrão de vontade, estabelecer disciplinas para o uso próprio, reeducar a nós mesmos, nos evangelizarmos. Essa é a proposta. Já caminhando então para a bênção da reencarnação, e aí nós passaremos o microfone ao nosso Aires, apenas aqui uma frase do benfeitor Emmanuel, então, para nós fazermos essa ponte com a bênção da reencarnação. Ele diz: e o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Vamos convidar então o nosso companheiro Aires. Nossa boa noite de muita paz a todos. Gratos pela oportunidade, pelo carinho, pela bênção, pelo acolhimento, pelo abraço fraterno que recebemos todos nós nesses instantes, encarnados e desencarnados, nessa abençoada casa, nesse espelho e luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Após essa maravilhosa apresentação desse meu amado irmão, amigo, André Luiz Sandri, é impressionante como todos nós, aqui presentes, ficamos sintonizados nessa energia maior de amor que a espiritualidade acolhe todos nós. Essa energia que dá-nos a compreensão do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. O carinho, a dedicação, a compreensão e acolhimento aos irmãos decaídos que ressurgem em novas e novas oportunidades pela bondosa misericórdia do nosso Pai para com todos nós. A bênção da reencarnação, que é a conclusão desse trabalho que o André me deu a oportunidade de estarmos juntos, faz-nos refletir sobre os princípios da nossa doutrina espírita. A existência de Deus, a existência e a sobrevivência do Espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos e os mundos habitados, onde todos nós teremos a condição de percorrer através das oportunidades reeducativas, como filhos, como irmãos, como auxiliares e aprendizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso, de evoluirmos, de progredirmos, de avançarmos. A bênção da reencarnação é, portanto, para todos nós, esse questionamento. Por que reencarnar? Nós que estudamos a doutrina espírita, que somos acolhidos, consolados e esclarecidos pelas oportunidades que nos abrem as portas dessas abençoadas casas, que em nome de Jesus acolhe a todos, nos dá a oportunidade no contato dos nossos irmãos, mesmo nós, quando iniciamos a caminhada na casa espírita, nós questionamos, por que reencarnar? Nós aprendemos que
O mundo material, o nosso pequeno planeta de provas e expiações, o amado planeta Terra, é uma cópia grosseira e infiel do plano espiritual. Aqui, nós somos uma cópia de família, de pessoas, de lares, de meio de transporte, de alimentação, de estudo, de oportunidades evolutivas, de reflexão e de aprimoramento moral e espiritual. Então, por que reencarnar? Já que Deus nos ama com tanta intensidade, por que nos colocar ante a matéria bruta para que possamos passar pelo sofrimento do frio, da fome, do flagelo moral, pelo esquecimento e termos novamente condições de errar pela nossa inferioridade, pelo nosso egoísmo e orgulho acentuado? Por quê? Porque nós não entendemos o princípio do amor do Pai para com todos nós. Porque nós ainda estamos focados de que, já que o processo evolutivo ocorre no plano espiritual, por que necessitamos passar por esse estágio de dificuldades e de aprendizado, onde nós falimos infinitamente nos últimos milênios? Por quê? Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da reencarnação? Questão do Livro dos Espíritos 167, expiação, aprimoramento da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E o nosso tema hoje, quando falamos desses 2 milênios de oportunidades, de mensagens libertadoras, do combate do egoísmo, a essência está exatamente no que o nosso irmão André está falando, do tema e das leis naturais, da justiça, do amor e da caridade, da necessidade de transformação, de lapidação, de burilamento. E é nesses momentos em que nós vamos aprendendo que Deus, aqui na nossa casa, aqui na nossa doutrina espírita, nessa consoladora e maravilhosa doutrina, nós aprendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Quando nós temos o Livro do Espírito, questão número 1, que é Deus? Deus é eterno, Deus é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. E eu adoro quando leio isso, soberanamente bom e justo. E é em cima dessa frase que nós entendemos que essa soberanamente bom e justo, a sabedoria providencial das leis divinas, se revela nas menores coisas como nas maiores. E esta sabedoria não permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. E quando nós não nos resignamos, quando nós não aceitamos as nossas experiências ou dificuldades, pelas nossas ignorâncias, pelas nossas faltas de conhecimento, né, nós estamos fugindo da proteção do nosso Pai Maior. Estamos deixando de percorrer o caminho da felicidade e nos expondo a novas oportunidades de provas e expiação. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Criou o espírito simples e ignorante. E todos nós comentamos muito isso. Mas Ele nos criou dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias, dos nossos esforços, dos nossos combates, das nossas paixões, das nossas imperfeições, dos maus que nós adquirimos através dos milênios. A reencarnação é um ponto fundamental em todas as outras religiões. Do Egito Antigo ao hinduísmo, já se pregava esse conceito da reencarnação, 5.000 anos antes de Cristo. Do budismo, do jainismo, do taoísmo, do culto da tradição dos orixás, das religiões indígenas, do vodú, da cabala judaica, do rosacrucianismo, da teosofia, da filosofia socrática e platônica, e etc. Todos falavam sobre a reencarnação. Do cristianismo, da teosofia, da origem, até o segundo concílio de Constantinopla, em 556 depois de Cristo, foi quando foi extinguida o processo e a palavra reencarnação, e passou a se chamar ressurreição, ante os interesses pessoais de alguns irmãos do caminho do passado.
Nós temos que estarmos abertos para o novo, para que o homem novo surja com mais ênfase e valor através da nossa luta árdua, da transformação, do aprimoramento, da busca constante de ajuda. Por isso que nós aportamos na Casa Espírita, porque aqui essa doutrina consoladora, o Consolador prometido que Jesus nos falou, abre para nós de uma maneira mais intensa, mais presente, ante as nossas necessidades de esclarecimento e de luz de valores, porque nós somos os questionadores, nós somos aqueles que nos comprometemos com o passado. E nós vamos falar na reencarnação, essa reencarnação que se baseia no princípio da misericórdia e do amor de Deus para com todos nós, dessa justiça, através de Jesus, que é o nosso grande convidado nessa noite de hoje, porque Ele é o nosso modelo e guia, mestre dos mestres, médico dos mestres, o irmão maior, aquele em que recebeu a responsabilidade para tutelar a todos nós, menores aprendizes, ante o processo evolutivo pela vida espiritual eterna. E Jesus falou várias vezes sobre o processo da reencarnação. Nós pegamos 2 exemplos. O primeiro foi quando ocorreu a transfiguração, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E ele estava falando de João Batista, que era Elias, que havia reencarnado. Ele veio restabelecer num processo de aprendizado, exemplificar o seu aprendizado, a sua transformação, as oportunidades de transformação, de aprimoramento, de combate ao seu egoísmo, ao seu orgulho, porque como Elias, ele também já havia errado quando mandou decapitar aqueles religiosos. E existia a necessidade de correção, de aprimoramento, e ele veio como um apóstolo, como um discípulo presente de Jesus, trazer a boa nova também. E a que mais nós conhecemos, quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, o senador dos judeus, e isso é maravilhoso quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós continuamos num processo de ação material ainda hoje, não agindo dentro desse princípio de ensinamento de Jesus. Nós esquecemos que somos espíritos que vivenciamos momentaneamente um aprendizado na matéria e queremos viver como seres humanos diante da matéria, buscando um conhecimento espiritual. E Nicodemos pergunta: como pode nascer um homem que está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele conclui depois o diálogo dizendo: se quando eu vos falo das coisas materiais, você não entende, que de lá quando falo das coisas do mundo espiritual, do reino de Deus. E Kardec, esse gênio, esse codificador maravilhoso, que vem nos dando a oportunidade de, através do estudo, do diálogo, do aprendizado junto com os nossos irmãos, ele pergunta de uma maneira clara, na questão 166, porque da questão 166 do Livro dos Espíritos até a 170 fala sobre esse processo da reencarnação. Como a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência. Claro, o objetivo está aí, bem definido, que o nosso processo reencarnatório ocorre assim, através da justiça divina, que começa a fazer sentido, também toma forma o conceito de Deus bom, justo, caindo por terra a ideia de um Deus cruel, vingativo, e que muitos de nós ainda agimos dessa maneira diante das oportunidades. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a vida é castigo, porque a vida é uma perseguição, porque a vida é uma tortura. Então, o que é a reencarnação? Seria uma punição? Pelo que nós já aprendemos com o André aqui hoje, não é. Ficou bem claro para todos nós. É consequência dos nossos atos. A reencarnação não é uma punição.
É uma nova oportunidade de crescimento espiritual, onde nós temos infundáveis oportunidades reencarnatórias de reeducação, de reparação, de correção, de reeducação diante dos valores, mas acima de tudo, não é punição nem castigo. E só quando nós desperdiçamos as nossas oportunidades, quando nós somos um filho pródigo, quando nós utilizamos a oportunidade da reencarnação e nos empenhamos no processo de aprendizado, de reeducação, de combate às nossas imperfeições, de reeducação aos valores morais e espirituais, quando nós somos um bom aluno, um bom aprendiz, um bom filho no processo de aprendizado concedido pela reencarnação, nós avançamos mais rapidamente e pulamos muitas etapas de sofrimento, de expiação e de provas. Agora, quando nós, acomodados e envolvidos pelas paixões materiais, influenciados pelos nossos orgulhos, pelo nosso egoísmo, pelas nossas imperfeições, deixando-nos levar e sermos arrastados pelos interesses materiais que nos comprometem, aí nós sofreremos as punições pelos nossos erros e seremos conduzidos a uma série de reencarnações corretivas. E é nesse momento que se transforma num castigo. Como uma criança que não estudou o ano letivo direito, reprova de ano, e o ano seguinte, o ano letivo seguinte, é um castigo para ele. É uma forma de aprendizado onde o amor se faz presente. É uma forma de aprendizado onde todos nós temos que entender que a lei da reencarnação é o princípio da evolução do espírito. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Está claro o processo reencarnatório. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 25 e 26, ele é claro quando ele fala: a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que possa cumprir por meios de ações materiais os planos cuja execução Deus o confiou. Essas ações ajudam o progresso e desenvolvem a inteligência. E ele continua discernindo, falando sobre isso com mais profundidade, com mais clareza, dando a nós toda uma essência de aprimoramento de todos os valores que nós temos que progredir. E agora, uma reflexão sobre nós no nosso processo reencarnatório. Nós, aprendizes da doutrina espírita, nós, estudiosos da doutrina espírita, em que frequentamos grupos de estudos, que assistimos palestras, ou fazemos palestras ou exposições, ou que coordenamos grupos de estudos, ou que somos responsáveis por qualquer atividade na casa espírita, e que essa doutrina maravilhosa adentrou em nossos corações, fazendo com que a reciclagem desses valores nos comece a conduzir para esse homem novo que há de surgir em todos nós. Uma pergunta íntima para cada um de nós: o que estou eu fazendo nessa minha presente encarnação? Nessa dádiva, nesse presente maravilhoso que Deus me concedeu? De que forma eu busco o aprimoramento? Já que através desses 2000 anos de lições, de aprendizados, de esclarecimento, de ensinamentos libertadores que se fortaleceram com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que pelos profetas e porque todos aqueles que se antecederam a ele vieram trazendo esses ensinamentos, de que forma eu estou buscando praticar? De que forma eu reciclo isso em minha vida? De que forma eu ajo e me comporto ante a sociedade pela lei de justiça, de amor e de caridade? De que forma eu me direciono e me preparo para a vida? De que forma eu vejo a oportunidade que Deus me concede? E é dentro dessa visão em que agradeço de coração a oportunidade de estarmos aqui, conversando todos juntos, refletindo sobre esses ensinamentos, sobre quando nós falamos sobre 2000 anos de mensagens efetivas, reais, verdadeiras, consolações
que a doutrina espírita vem de uma maneira mais lúcida, mais clara, aquecer os nossos corações e mentes com infindáveis literaturas esclarecedoras, com infindáveis mensagens, com todos esses trabalhadores do plano espiritual, tarefeiros dessa grande seara do nosso Mestre Jesus. De que forma estamos absorvendo isso? De que forma nós vivenciamos isso? E não estou de que maneira nenhuma aqui querendo cobrar vocês, mas me reciclando sobre o que eu estava vendo o André falar aqui agora. De que maneira eu estou buscando combater esse grande mal, essa grande chaga da humanidade, o egoísmo. Como foi dito, em qualquer situação, em qualquer gravidade, em qualquer duelo, em qualquer guerra, podemos observar que lá está incrustado o egoísmo, o interesse maior de pessoas. Meus queridos irmãos, minhas irmãs queridas, todos nós somos irmãos amigos que caminhamos de mão dadas num processo de aprendizado e evolução. E que a bênção da reencarnação, que se estabelece ao espírito quando solta um grito do renascimento no plano físico, contando como mais um aprendiz, mais um tarefeiro que ressurge no plano material pela oportunidade de caminhar na senda como um aprendiz e um futuro discípulo de Jesus, faz despertar em nós o compromisso de amor para com cada um de nossos irmãos de caminho, para cada um deles que perambulam, que caminham em ambos os planos, buscando o aprendizado, ou com o esclarecimento, ou sem o esclarecimento, mas buscando acima de tudo, fazer com que a luz brote em nossas consciências, porque as leis de Deus estão inscritas em nossas consciências. Não foi Jesus que as trouxe, Ele as transformou de uma maior clareza, através, dando-nos a consciência o seguinte: a partir de hoje, todos vós possuem mais integralmente o vosso livre-arbítrio, para que possam caminhar de uma maneira mais efetiva, para que ressurja a luz de novos tempos, para que esse mundo saia do mundo de provas e expiações e entre no mundo de regeneração. Naquele momento, nós assumimos integralmente um compromisso novo de espíritos que caminham por si só. Não mais tutelado, não mais direcionado, não mais protegidos por certas faltas de conhecimento e esclarecimento. E vem o Consolador prometido, a doutrina, fortalecer de uma maneira mais presente, como o André disse, eternamente nos acompanhando num processo de aprimoramento, de evolução e de luz. Nós gravitamos por esse planeta, por esse mundo, através das oportunidades, através das novas existências, porque nós, na planta, a inteligência dormitava, no animal ela sonha, só no homem acorda e conhece-se, possui-se e torna consciente. E nesse processo nós vamos respeitando a oportunidade e entendendo de maneira pequena o amor maior que emana do nosso Pai para com nós, desse Pai soberanamente bom, justo e misericordioso. O que falar para vocês sobre reencarnação que vocês já não sabem? O que falar para vocês sobre essa oportunidade bendita que nos concede a misericórdia divina? Só nos resta, portanto, louvar e agradecer ao nosso Pai. Louvar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acolhe na oportunidade da condição de tutelados, e aos nossos irmãos mentores, aos nossos anjos da guarda, protetores, dirigentes espirituais das casas espíritas, encarnados, que vão de acordo com o princípio do amor ao próximo, da consciência e do compromisso de nós para com os nossos irmãos e para com Deus, ir nos auxiliando nessa oportunidade de caminhada evolutiva, através do aprendizado, da consciência e da iluminação. Portanto, o objetivo da reencarnação. A reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários para o seu progresso. Questão 170.
do Livro dos Espíritos, conclui o nosso raciocínio quando Allan Kardec pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro. E é esse roteiro de luz e de caminho que Jesus nos ensina e que hoje nós, de uma maneira mais simples, mais singela, bem esclarecedora pelo André, mostra o caminho de nós combatermos as nossas imperfeições e agradecer pela bênção da oportunidade da vida que continua sempre palpitando em todos nós, que Deus nos concede. Rogo a proteção dos nossos mentores, de gratidão pela oportunidade que todos nós aqui envolvidos e abençoados estamos recebendo o auxílio maior do nosso Pai. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, André, ao carinho e à paciência de vocês hoje. E as perguntas, se vocês quiserem fazer, o André responde, o Vanim, o seu Júlio e todo o pessoal que está aqui presente. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração a Aires e André pelas informações, pelos registros fantásticos que foram apresentados na noite de hoje. Observemos que abordar o egoísmo é fazermos uma autorreflexão. E se nós conseguimos, nesse momento, olhar para dentro, como nos propõe Santo Agostinho, nós descobriremos dentro de nós também as chaves do nosso próprio progresso, da nossa própria evolução e dos nossos próprios vícios, né? Para tanto, imperioso se faz sairmos da nossa zona de conforto. Como conseguiremos chegar nas bem-aventuranças, no caminho do bem, no caminho do amor, da lei de justiça, se nós, que já temos as informações, muitas vezes nos acomodamos e não colocamos em prática, né? Então, que fica a reflexão para que realmente, efetivamente, consigamos, né, colocar em prática essas informações. Para tanto, a todos os participantes encarnados, então, possamos trazer as discussões que o André e o Aires vão nos elucidar, pelo menos para que nós trabalhemos alguns conceitos a mais, ou possamos desenvolver algumas reflexões mais profundas, né? Vanim, você gostaria também, por favor? Meus queridos, como um dos inspirados pelo nosso programa, nós ousaríamos fazer pequenas intervenções. Em primeiro plano, para agradecer sobremaneira os companheiros queridos que se prontificaram a se colocar na berlinda para nos trazer essas informações tão indispensáveis para todos nós, né? Enquanto eles colocavam o seu trabalho, nós estávamos ali refletindo a respeito disso, né? Porque eles foram o que mais se aproximaram até agora da proposição da inspiração do plantão este ano. Como nós vimos, ele trata-se de o celeste roteiro e já é uma antecipação, um agradecimento antecipado pelos seus 150 anos, que é o ano que vem, né? A gente vê, infelizmente, pela sociedade, mas compreendemos perfeitamente isso, o enfoque não está nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo na sociedade brasileira. Vocês já viram que não é, né? É outra coisa, né? Eu só lamento quando a conta chegar dessa brincadeira para todos nós, e ela vai chegar, né? Ela vai chegar. Então, nós despertamos também pela opção número 2, que é o sofrimento, inclusive no bolso, né? Um sofrimento e virá depois. Então, a sociedade mundial como um todo, neste momento, demonstra o seu grau de nível evolutivo. Nós temos que compreender isso. Não adianta dar murro em ponto de faca, querer que nós vamos resolver o problema. Nós estamos semeando.
Saímos a semear. É isso que está sendo feito e tem que ter uma compreensão muito grande. Porque guardando as infinitas longitudes aí, né, as proporções, imaginemos a paciência que esse Espírito Crístico tem conosco. Eu descobri no Evangelho, nas minhas noites de insônia, que um dia ele disse para nós: até quando vos sofrereis? O Cristo. Eu digo, nós somos realmente carninha de pescoço mesmo, né? Não é fácil, né? Obviamente que ele conduz esse processo todo, mas nós temos complicado estas coisas por rebeldia, mais por ignorância. E os benfeitores dizem que não somos tão cruéis assim, nós somos mais frágeis mesmo, né? Nós temos muito receio, ainda estamos mais próximo da meta, da origem do que da meta, mas estamos no caminho. Nós verificamos que o André colocou com muita propriedade, e isto vai ser palco para a discussão, e aqueles que desejarem colocar, por favor, deverão vir aqui no microfone, porque nós estamos gravando esses áudios, né? Temos uma dificuldade com os microfones. A gente viu que essas informações nos chegaram bem antes do Cristo. Obviamente, os benfeitores falam disso. E uma das maneiras para que a gente, em tempos outros, acessasse esse conhecimento era a meditação. Eu quero dizer que ela está em voga ainda. E nós temos testado ela. Nós meditamos toda manhã caminhando 5.000 metros. Uma beleza. Achamos particularmente a nossa maneira de meditar. Eu não preciso botar incenso, botar musiquinha, meu negócio é caminhar. E aí a informação vem. Realmente solicita-se a dimensão maior e a informação gradativamente na volta eu tenho que botar no papel porque a informação chega. Então a meditação é realmente um instrumento poderosíssimo, né? Desde que a minha intenção esteja voltada para isso. Então nós vimos que estas leis todas, essas informações nos chegaram bem antes do Cristo, que ele mandou seus missionários antecipantes a ele. Jesus vem depois, dentro do karma crístico, e fecha essa estrutura toda. Convive conosco em 3 anos e dá a sua mensagem, realmente tira todo aquele escalhau, aquelas coisas que estavam, limpa e deixa cristalina para nós, sabendo que nós íamos adulterá-la de novo. Razão de se passar em 1800 anos, depois o Consolador vem para nós, né? Então a gente viu o André abordando essas questões. A outra coisa é que nós notamos que isto aqui não é uma religião convencional, é uma religião psicológica, uma religião interior da criatura, né? Porque a gente não perde mais tempo com mise-en-scène, nós vamos direto ao ponto. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos propõe, vamos deixar estas coisas de lado e vamos tratar da lei moral. O André até falou que o livro dos Espíritos, uma das suas partes fundamentais, as duas últimas, tratando exatamente das leis morais e da perfeição moral, né? Então é uma coisa muito séria. Das esperanças e das consolações, a 4ª parte. Então trata-se disso, nós não podemos mais perder tempo. Mas o que é que está faltando ainda que a gente não está avançando, inclusive dentro do nosso próprio movimento? A gente mergulhar no livro dos Espíritos, nós vamos ver que é vontade. O que nos falta é vontade. Eu diria outra coisa, mas não vou dizer aqui. Eu poderia dizer, às vezes eu digo, mas agora não vou dizer. Mas nós sabemos o que tem que fazer, né? Então, é noite de insônia, é luta, dedicação, né? Realmente muita luta interna para que a gente possa rever. Jesus chega a dizer para nós que se nós vamos ter que deixar tudo para trás, nós vamos ser testados naquilo que nós mais nos apegamos, porque ele diz ao jovem, o jovem disse que respeitava os mandamentos, que estava tudo bem, que ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, mas o Cristo vai na ferida e diz para nós sempre, uma coisa ainda te falta, e aí a gente vai meditar, e é o apego, a gente vai ter que deixar tudo para trás. O budismo chega, Jesus diz, se você não odiar pai, mãe, filho em detrimento de mim, você não pode ser meu discípulo. Todo mundo fica chocado. É claro que isto é uma parábola profunda, um ensinamento mais aprofundado. Mas o budismo diz mais ainda. O budismo ousa dizer matar. Veja só. Não quer dizer deixar de amar. É outra história, né? Mas a ambição nossa é outra.
bilhões e bilhões de bolas nos esperando, né? Nós temos que avançar. Isso também foi enfatizado com muita propriedade pelos nossos irmãos. O que me chama a atenção também é quando o André aborda realmente essa estrutura da civilização terrestre. E o Livro dos Espíritos nos aprofunda sobremaneira. Uma civilização que se diz cristã, ninguém pode morrer de fome. Pergunto, meus irmãos, morre alguém de fome nesse mundo? Deem uma olhadinha à estatística diária. Como é que é isso? Veja, nós estamos muito longe dessas questões. Isso é evidenciado também, né? Abordou o André também a força do Espiritismo. Se alguém pensava que a força do Espiritismo estava no fenômeno, equivocou-se. Está na sua filosofia proposta. Se alguém me trouxer algo que supere, no atual contingência evolutiva da humanidade hoje, a doutrina espírita, deixo o Espiritismo na hora. Estou procurando há 32 anos algo que supere a força desta filosofia. O que me espanta às vezes é por que não nos modificamos, né? Ainda essa dificuldade. Outra coisa é a educação, né? Algo sublime, o conjunto dos hábitos adquiridos. Mas que hábitos são esses? De que estamos tratando de que hábito? Porque há a boa educação e há a má educação. Obviamente que será sempre a nossa exemplificação. Essas almas que chegam estão ávidas de bons exemplos, o que nem sempre acontece. Vimos também, na abordagem do Aires e do André, que só vamos entender a proposta espírita quando o compreendermos bem, né? Então a gente nota que no desdobramento no espaço e no tempo, vem o benfeitor Emmanuel, vem o benfeitor Camilo, vem Joana de Ângeles, Hermínio Correia de Miranda, uma série de criaturas extraordinárias tentando trazer, facilitando para nós essas coisas. Nós estamos aí com mais de 3.000 títulos no Espiritismo de obras fidedignas, fundamentadas na codificação. Quer dizer, temos como trabalhar sem sombra de dúvida, né? Uma outra coisa, quando o Aires está abordando sobre a reencarnação, aquele papo que parece o samba do crioulo doido lá, do Nicodemos com Jesus, né? Muito sério. Pouquinho antes, os discípulos falam a ele: mas Senhor, nos disseram que antes do teu dia, Elias deveria vir. Aí Jesus falou: não, mas ele já veio. E não o captaram. Mas ele voltará a restabelecer todas as coisas. Ele voltou depois, sim. Possivelmente, quem seria depois que veio restabelecer todas as coisas? Mais tarde, 1800 anos depois. É bem possível que sejam o mesmo Espírito que restabelece de novo outra vez como o codificador, né? Então, Elias vem realmente. Era o próprio João Batista, o Elias numa personalidade de João Batista. Jesus até, nesse papo com Nicodemos, ele diz assim: mas é muito estranho realmente. Você é doutor Israel e não sabe destas coisas, né? Porque se eu te falo das coisas terrestres e tu não tem compreensão, e a reencarnação, meus irmãos, é coisas terrestres, é lei natural, entendeu? Como é que tu vais entender se eu tiver que falar contigo das coisas celestes, né? Isso espanta dizer, porque lá no templo o doutor da lei era versado na cabala hebraica, e um dos pontos fundamentais da cabala hebraica é a reencarnação. Então ele deveria saber, né, esse processo todo. Além disso, a gente nota, que ficou evidenciado muito bem na fala do Aires, que sem a reencarnação não temos justiça divina, por ser esta lei natural. Então está aberto, meus queridos, essas questões para quem desejar assumir a tribuna e colocar as suas impressões sobre o belo trabalho dos nossos irmãos. Por favor, estejam à vontade. Se nada mais temos, obviamente, nós vamos passar para o nosso Marcelo, que ele vai nos anunciar a etapa seguinte e vai solicitar para que um de nós façamos, então, a nossa prece de agradecimento, né?
Os dois expositores querem colocar mais algo? Não? Marcelo? Bom, na verdade, eu tenho uma questão, sim, que vai durar mais meia hora. Eu ia perguntar, não, ia registrar, por que nós somos egoístas ainda? Nós temos medo do quê? Muitos de nós aqui na Casa Espírita, Vanim, temos medo da morte. Por quê? Então, acho que é um exercício de reflexão interessante, né? Por que nós temos ainda medo da morte, ainda que... Será que é da morte? Bom, pessoal, nós teremos, então, na etapa número 4, na próxima segunda-feira, pensadores que influenciaram a formação de Kardec, discursos e diálogos do bom senso encarnado, através do nosso querido Jorge Bombonato e do Maldeci Machado. Então, muito importante também a gente estudar um pouquinho sobre o contexto histórico do pensamento de Kardec, a evolução do pensamento humano na obra do Mestre, a urgência dos servos fiéis ao legado kardeciano e o porvir dos adeptos sinceros. Será que nós podemos nos dizer cristãos? Se queres me seguir, venha, tome sua cruz e não olhes para trás. Só lembrando, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós já temos acesso a toda a codificação kardeciana, é como se fosse o código aberto da linguagem dos sistemas, da criptografia de Jesus, até então, que agora nós temos acesso a tudo. Nós temos acesso a todo o conhecimento, mas por que nem todos buscamos esse conhecimento? Porque é muito mais fácil assumir eu não sabia, né? A nossa responsabilidade é difícil. Mas busquemos então fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais pelo amparo recebido, ao Mestre Jesus pelos ensinamentos propostos, que possamos sim transformarmos as nossas vidas, alterando as nossas formas, pensamento, para sermos melhores a cada dia. Que Jesus, que Kardec, que as proposições do bem façam parte dos nossos dias. Que assim seja. Muito obrigado a todos e boa noite.